Ok, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao encontro de DSV, Defesa Sanitária Vegetal, do curso técnico em agropecuária, do Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. Sejam muito bem-vindos, como eu vinha falando já antes do início aqui, antes do início da gravação, somos sabedores de como está carregada a programação da tarde da quinta-feira para vocês, tá? Que eu acho que é o turno que vocês têm mais compromissos, e em função disso a gente programou ainda mais celeridade, mais capacidade de síntese, e vamos tornar as aulas ágeis e rápidas, ok, pessoal? Para a gente poder terminar no mínimo 10 minutos antes das 14 horas, sempre, tá? Para dar uma tranquilidade para vocês se prepararem para a aula seguinte, a aula de matemática. Tá bom, pessoal? Então, antes de eu pedir para você, para a gente falar da presença aqui, da chamada, tá? Eu precisaria ver o seguinte, alguns colegas estão aparecendo aqui, eu estou tendo que dar autorização para o ingresso. Então, a minha pergunta é, vocês não querem que eu acrescente mais algum e-mail lá no convite da conferência do Meet? Por exemplo, agora, o Ademar vai entrar aqui, tá? Pediu permissão. Então, se vocês têm um outro e-mail, que não é aquele do SIGA, que vocês acessam as nossas aulas, me coloque agora no chat um outro e-mail que vocês gostariam que fosse enviado o convite também, porque aí vocês vão poder entrar na sala de aula sem precisar dessa autorização do professor, certo? Porque nem sempre eu vou estar ali prontamente disponível para clicar o acesso. Se eu estiver fazendo apresentações, por exemplo, talvez eu termine aquele raciocínio, aquela apresentação, para depois permitir o ingresso do estudante. Aí tudo pode ser evitado se o e-mail do aluno já tiver cadastrado ali no convite automático com autorização para o ingresso aqui na nossa conferência, tá? Então, quem quiser, coloca agora um e-mail adicional, um e-mail alternativo aqui no chat, tá? Ou então me manda depois por e-mail um outro e-mail que você gostaria que fosse cadastrado aí. Pessoal, por exemplo, que entrou agora e precisou da autorização, né? Por que precisou? Tá bom? Então, coloquem ali o e-mail de vocês, quem quiser ter esse segundo e-mail. Bom, nós vamos falar da presença, da chamada, pessoal. E houve alterações no plano das AERs, tá, pessoal? E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Tá? Uma delas é esse artigo aqui, ó, 39, tá? Que diz o seguinte, ó, parágrafo 1º, que se as aulas forem de forma remota, ou seja, todas as nossas aulas agora estão sendo de forma remota, não só a DSV, mas todas as aulas que vocês estão tendo, o docente, ou seja, os professores, devem lançar presença para vocês. Isso é importante, porque assim, ó, eu vou anunciar para vocês, explicar, que eu não vou ficar mais a cada aula lançando as presenças de vocês que estão aqui, ali no SIGA, porque vocês estão vendo que a norma prevê que vai ser dada presença, ou seja, durante o período de atividades remotas, não é a presença que conta. O que conta é fazer as atividades dentro do prazo e com a qualidade. Ó, aí uma outra coisa importante que vem no artigo anterior, que é o artigo 32, que é o seguinte, ó, as atividades de caráter avaliativo previstas no plano de ensino devem ser entregues pelos estudantes conforme os prazos estabelecidos pelo estudante, tá? Então, o que eu estou explicando aqui para vocês? O que vai valer, e isso não é só para DSV, para todas as matérias, o que vai valer é o seguinte, fazer a atividade no prazo, e claro, essa atividade tem um mínimo de qualidade, tá? E isso é que vai gerar presença, porque automaticamente o professor não vai colocar falta para os estudantes, tá? E eu vou lembrar para vocês o plano que eu apresentei semana passada, tá?
os nossos prazos são os seguintes, para o trabalho que a gente vai começar a falar hoje, que é a ficha da doença, hoje a gente vai explicar e vai dar início a esse trabalho, a data da entrega é fim do mês que vem, tá? 27 de maio. Então, no fim do mês que vem, você já tem que entregar esse trabalho, a ficha da doença. E ele vai valer, obviamente, tanto para a nota, como para a frequência. Ok, pessoal? Então, até aí, tá entendido? Alguém gostaria de fazer algum comentário, dar alguma opinião? Vocês vão pensar assim, mas eu não, ou alguém pode pensar assim, então eu não preciso vir para a aula. Bom, a aula vai ajudar um monte vocês a fazerem, a esclarecerem o conteúdo que a gente vai trabalhar, a terem uma facilidade para confeccionar o trabalho, que é bastante simples para quem entendeu o que nós vamos explicar aqui, e vamos tirar as dúvidas, né? Quem não vem e não acompanha as explicações, talvez tenha uma dificuldade maior. E aqui eu estou sendo, assim, módico, vamos dizer assim. Talvez não, é certo que vai ter uma dificuldade maior para fazer esse trabalho. Não é impossível que vá conseguir fazer o trabalho. Tem uma motosserra agora numa obra aqui do lado de casa. Espero que não esteja interferindo. Entenderam, pessoal? Então, é importante vir para a aula porque vai ter muito mais facilidade de fazer o trabalho. As aulas vão ser sempre muito rápidas, certo, pessoal? Não vão durar 50 minutos. Então, eu convoco para vocês de todas as turmas fazerem o máximo esforço estarem aqui conversando com a gente todas as quintas-feiras, à 1h da tarde, tá, pessoal? Já é 1h07 e você sabe que o nosso teto vai ser 1h50. Pode falar. Quem levantou a mão aí? Isadora, muito bem-vinda. Isso. Fala aí, Isadora. As aulas sempre vão ser pelo Meet, nunca vão ser gravadas e postadas no Cigarro. Boa pergunta. Todas as aulas são gravadas e postadas no SIGA, tá? As minhas aulas aqui, o nosso encontro, ele é não só um momento de tirar dúvidas e atendimento individual, mas a gente vai trabalhar conteúdo também, então eu considero aula. Por exemplo, a da semana passada está gravada, já está no SIGA, tá? Está no YouTube e está no SIGA com o link. Vocês podem acessar lá, tudo que a gente falou a semana passada está tudo gravado, tá? A de hoje, depois que terminar a aula, questão de 30 minutos, já vai estar lá no SIGA também, com o link para o YouTube. E quem quiser ir direto no YouTube também vai achar todas as nossas aulas, tá? Às vezes, eu vou colocar uma aula extra, talvez não minha, mas de um outro professor, sobre um determinado conteúdo. Por exemplo, quando a gente for falar de fungos, quem quiser aprender mais de fungos, eu vou deixar uma aula pronta lá, de um professor de um cursinho, por exemplo, que explica mais sobre os fungos, para quem quiser aumentar o seu conhecimento, tá, Isadora? Então, é importante vir aqui, porque, por exemplo, por que é importante vir aqui e não só olhar no YouTube? Porque quando você vem aqui, você pode fazer a pergunta da dúvida que você tiver na hora, online, enquanto quem está assistindo o vídeo pode ficar com uma dúvida do que está sendo falado, mas aí não vai ter a oportunidade de interpelar o professor e perguntar determinado assunto para ele. Ainda vale, né? Claro, é melhor assistir o vídeo lá no YouTube do que não acompanhar nada da disciplina. Porém, eu peço, né, para aqueles que puderem fazer o esforço, venham aqui e acompanhem as nossas conversas, tá bom? Eu vou mostrar o que eu coloquei no SIGA agora, tá? Ó, tem vários alunos pedindo permissão. Ninguém me colocou um e-mail a mais que gostaria que eu acrescentasse como convite ali, tá, pessoal? Mas, quem quiser botar um e-mail a mais, está aberto ainda a possibilidade. Eu vou apresentar o que eu coloquei no SIGA, e não é tudo para a gente ver agora. O que eu coloquei no SIGA, no tópico do dia de hoje, dia 15 de abril, é o que a gente vai usar nas próximas semanas. Então, não se assustem se vocês acharem, nossa, tudo isso aí não vai dar conta, porque... Não, calma. Isso é para todo o nosso conteúdo até o dia do trabalho lá, tá? Então, eu vou mostrar o que eu coloquei no SIGA. No tópico do dia de hoje, tá? Então, olha lá, para lembrar o que eu falei para Isadora, que ela perguntou ali, ó. O link da aula passada, ó, diz assim, ó.
o endereço aqui do YouTube, tá? Eu só não coloquei como um hiperlink direto, tá? Você tem que, eu botei a orientação ali, ó, copiar e colar no navegador. Por que eu falei, eu coloquei desta maneira? Porque o Siga tem algumas falhas, alguns bugs. Vocês que já estão aí 1 ano no Instituto, já devem ter se deparado com algum problema que o Siga criou para vocês. Para mim, ele criou vários problemas. Um deles que eu estou contornando é não colocando mais o hiperlink. Então, quem quiser ver a aula da semana passada, copia e cola no navegador, tá? Não clica direto em cima, porque se clicar direto em cima não acontece nada, tá? E no tópico de hoje, o que eu coloquei? Eu coloquei o modelo de ficha da doença em DocX, que é esse que vocês vão usar e escrever por cima, para fazer o trabalho de vocês. Ele é editável, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer, fiquem sossegados, tá? Parece muita coisa, mas não é. Eu vou explicar com calma e a gente vai ter mais de 1 mês, 1 mês e meio aí para fazer esse trabalho. E ele é um resumo de 1 página apenas. Isso eu já lembrei você semana passada. Tudo isso que a gente vai falar vai ficar depois concentrado, consolidado em um resumo de 1 página. Toda a pesquisa, o trabalho que vocês vão fazer vai ficar em 1 página apenas. Então, é um dos trabalhos mais tranquilos que vocês vão ter que fazer. Porém, é um trabalho que vai ter que ter extrema qualidade, porque a gente quer que ele fique com uma apresentação excepcional, excelente, do tipo que a gente possa colar os cartazes lá nas paredes do colégio, tá? Quando a gente voltar, eu vou expor os trabalhos de vocês como pesquisa que a gente desenvolveu enquanto estava em atividades remotas, tá? Então, eu vou cobrar máxima qualidade nessa uma única página que vocês têm que fazer. Então, aí depois tem um modelo com as orientações, que a gente vai passar uma por uma dessas orientações, e só vamos começar hoje, isso vai durar aí várias aulas, tá? A explicação dessas orientações. Depois tem um modelo preenchido, para vocês verem como é que fica, esse eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouquinho. E aí tem 2 apostilas de doenças de plantas, tá? Uma que é resumida e outra que é completa. Tipo, para o aluno que está muito preocupado, com muito conteúdo, muita coisa para estudar, ele pode ficar só com o resumo. Eu só vou cobrar, por exemplo, na prova, e a prova que a gente vai fazer é só o exame, então eu espero que nenhum de vocês precise, mas se forem para o exame, o conteúdo que a gente vai cobrar de vocês é o conteúdo que está na apostila resumida. Agora, quem se interessar pelo assunto, quiser aprender mais, tem a apostila completa. A resumida, por exemplo, tem umas 12 páginas, a completa tem umas 50. Então, a apostila completa, ela aprofunda mais o conteúdo. Então, tem para todos os gostos aí. Quem acha que está sobrecarregado, tem muitas matérias, eu acho que vocês têm mesmo, tá? Pode ficar baseado na apostila resumida. Ele vai ter o mínimo que é necessário para a disciplina. Quem quiser avançar mais seus estudos, tem a apostila completa. E começa aqui também uma apresentação de slides das doenças de plantas, que a gente vai começar hoje. A gente vai olhar 4 slides aqui, tá? 4 slides nós vamos olhar hoje, e eu vou mostrar mais ou menos... eu vou mostrar agora, já que eu estou falando, como é que é esse modelo como é que vai ficar esse trabalho, esse resumo. Tá aqui, ó, como é que ele fica. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom, para a gente ter uma ideia. É o modelo do banner do colégio, tá? É 1 página só. Ele tem essa barra verde superior, a barra verde lateral direita de quem está vendo, e a barra vermelha inferior, e aí os conteúdos que vão ser cobrados, tá? Cada um de vocês vai fazer individualmente um resumo desses, tá? Vocês vão escolher a doença. A partir de hoje eu vou dar a largada para que vocês escolham a doença. O critério mais importante, inicial, já quem está falando nisso e eu não posso agora ficar cortando o conteúdo, é o seguinte: tem que ser uma doença que vocês fotografem. A foto tem que ser de vocês, tem que ser 2 fotos, tá? Tem que ser vocês que fazem a foto. E professor, uma pergunta. Claro. A gente já pode direcionar esse trabalho do senhor para a parte do estágio que a gente quer, tipo assim, com as doenças relacionadas ao maracujá, porque seria a parte que eu vou realizar o estágio? Claro, Beatriz, pode sim, tá? Só que é o seguinte, vocês vão escolher só uma, e no maracujá você vai ver várias doenças, tá? Mas ótima a tua pergunta. Só com maracujá aí vocês têm umas 5 ou 6 doenças que acontecem na região,
tá? E aí tu escolhe uma delas, tá? E deixa outras para outros colegas escolherem, apesar de poder repetir também entre colegas, não há nenhum problema. O que não vai acontecer é trabalho copiado, tá? E nem foto copiada. Cada um de vocês vai fazer um trabalho totalmente inédito. Então, como que eu estava falando, tem que ser 2 fotos que você faz, e tem que ser de uma doença que você tem aí, ou na sua casa, ou no quintal da casa, né? Na sua casa, eu quero dizer dentro de casa, tá? Pode ter dentro de casa a doença de uma planta. E todos nós temos, né? Quem tem qualquer vegetal ali guardado na geladeira, isso eu já falei semana passada, ou na prateleira ali, na despensa, né? Vai ter alguma doença ali naquelas plantas, tá? Ou naquelas frutas, ou naquelas folhas, ou naquelas raízes, a parte da planta que vocês tiverem ali. Ou então, se tiver uma horta em casa, um pomar em casa, ou então no pomar do vizinho, na horta do vizinho, ou então no final de semana que vocês forem na casa da avó, do vô, do sítio de alguém, do padrinho, da madrinha, lá vai ter doenças, tá? Aí vocês vão tirar as fotos, e se tiver dúvidas, por isso que eu estou aqui, tá? Aí vocês vão me mostrar a foto, me mostrar a filmagem, e eu vou ajudar a esclarecer vocês, se tiver dúvida para saber que doença que é, ou se dá para usar essa doença ou não, porque nós temos que diferenciar as doenças, por exemplo, das pragas, porque esse é um trabalho sobre doenças, pragas vai ser mais adiante, tá? Então, hoje eu vou explicar para vocês qual é a diferença, pelo menos o conceito básico de praga e doença, certo? Para vocês me aparecerem, terem mais chance de aparecer com uma doença e não uma praga. Claro que para avançar com a pesquisa e produzir aquele banner, ficha da doença, antes vocês vão se certificar que aquilo é uma doença, e não um ataque de uma praga, por exemplo. Tá? E aí é um dos momentos onde entra o papel do professor, ok? Então, nesse momento, antes de continuar, eu vou pedir para os alunos do segundo A colocarem seu nome ali no chat, tá? Bota o nome e escreve segundo A do lado, tá? Mesmo que não seja para contar presença, como eu mostrei ali, isso é para o meu acompanhamento, para saber que estudantes estão vindo aqui para o nosso encontro online, para a gente não ter surpresas depois, tá? Coloquem todos do segundo A o nome e a turma do lado, tá? Que fica mais fácil da gente conferir, tá, pessoal? E agora os do segundo B. Do segundo A, quem não tiver colocado, coloca também, antes tarde do que nunca, tá? Coloca o pessoal do segundo B, o seu nome e o código da turma do lado, tá, pessoal? O pessoal do segundo B vai colocando aí. Quem não tinha colocado o segundo A, coloca também, já diz o velho deitado, né? Antes tarde do que nunca. Tá? Segundo B, vamos colocando aí. Pessoal do segundo C, muito bem, coloquem também o seu nome e a turma do lado aí, por favor. Primeiro C, Beatriz, ajeita lá, segundo C, você foi aprovada, né, Beatriz? Ó, o Darolt lá, o Matheus Perucci, é o irmão do Michael, né? A gente chegou a trabalhar um pouquinho ano passado, né? No início das nossas aulas lá de práticas agrícolas, durou pouco tempo, né? Mas alguns de vocês a gente se encontrou lá. Estão lembrados? Já faz mais de um ano, né? Foi bem legal, senhor. Tá, Saudade. Pois é, que pena que foi tão pouco, né? Pessoal do D, segundo D, por favor, coloca o nome e a turma do lado aí, por favor. E das outras turmas, quem não colocou ainda, coloca, né? Melhor tarde do que nunca. Isso. E agora, vão colocando aí do segundo D, e o pessoal do segundo E também coloca aí, por favor, para a gente completar isso aí, a chamada de vocês, a participação. Legal, estou muito contente de ver a participação de vocês aí. Tá, eu vou apresentar agora 4 slides para vocês, isso é muito importante vocês acompanharem, tá? Isso vai dar uns 10, 15 minutos, que é o básico para a gente entender os conceitos, para entender o que é praga, doença, o que é parasita, o que é planta daninha, como é que a gente entende isso dentro da questão da saúde vegetal. Antes de eu mostrar esses slides, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou posso ir adiante? Tranquilo, senhor. Tá bom. Assim, como eu vou estar com a tela cheia, se alguém tiver alguma intervenção para fazer, de preferência eu uso o microfone, tá, pessoal? Porque no chat, eu não vou conseguir estar vendo o chat, tá legal? Porque minha tela vai estar toda tomada pelos slides.
Então, vamos lá. É uns 10, 15 minutinhos agora, e depois nós já vamos para o finalmente, tá? Do nosso encontro de hoje. Pessoal, esses slides, eu já tinha colocado os slides das doenças de plantas lá no SIGA, mas eu mudei, depois atualizei, melhorei esses slides e vou colocar de novo, tá? Então, exatamente esse que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar só agora, depois da aula, no mesmo momento em que eu colocar o vídeo, ok? Então, vamos lá. Qual é o objeto da defesa sanitária vegetal? Ela cuida da saúde das plantas, tá, pessoal? Mas não é de qualquer planta. É das plantas cultivadas, das plantas de interesse econômico. Isso é importante a gente ter em mente, porque é o seguinte, não é você ir lá no jardim e encontrar uma planta daninha, toda machucada, toda cheia de lesões, e aí tentar trazer isso para o nosso banner da doença. Porque se é um caruru, por exemplo, ou se é um quebra-pedra, são plantas que não têm importância econômica no sentido de serem cultivadas. Elas têm importância porque elas são plantas competidoras, são plantas daninhas dos cultivos, tá? Então, o primeiro, assim, a primeira margem que a gente coloca aqui no nosso trabalho, o primeiro limítrofe que a gente coloca é a sanidade vegetal cuida das plantas de interesse econômico, as plantas que dão lucro para os agricultores, as plantas que são cultivadas com objetivo econômico, tá? Bom, e o que pode fazer a produção vegetal aumentar? Tá? E aqui o que eu estou falando é de maneira genérica, geral. Pode ser alface, pode ser laranja, pode ser soja, estou falando de qualquer planta, pode ser uma planta forrageira, né? Um pasto para engordar o gado, por exemplo, tá? São duas maneiras de aumentar a produção vegetal, aumentando a área de cultivo e aumentando o seu rendimento, né? Ou aumentando a área e não deixando o rendimento reduzir, por exemplo, tá? Já esse rendimento, essa produtividade, ela é influenciada por 3 fatores, divididos, né? 3 grupos de fatores. Os fatores determinantes que aumentam o potencial de rendimento, que são, por exemplo, a genética da planta, que é uma coisa que está sendo muito trabalhada, por exemplo, a gente escuta muito falar sobre os OGMs, organismos geneticamente modificados, por que eles são produzidos? Para aumentar o rendimento da planta, tá? E aí, ou a resistência dela, alguma praga ou alguma doença, também as características do solo, né, os nutrientes do solo, a acidez do solo, a drenagem do solo e a presença, né, a disponibilidade de luz solar. Afinal, todos nós, tudo que existe no planeta, toda a vida que existe no planeta, depende do sol. Nós só existimos por causa do sol. Já pararam para pensar nisso, né? Se não tivesse sol, nada do que a gente conhece existiria. Né, em termos de vida. Nada em termos de vida existiria se não fosse o Sol. Nós só estamos aqui, assim, por um acidente, né, porque nós estamos numa distância, vamos dizer, ideal do Sol para que haja vida. Não é nem tão longe para ser tão frio e nem tão perto para a gente ser torrado, né. Os fatores limitantes, aqui o que a gente estava, né, os determinantes é a característica original do solo. Quando eu falava em nutrientes do solo, acidez do solo, a drenagem do solo, já diz respeito aos fatores limitantes. Bom, mas o que interessa para nós é o seguinte, é aqui, ó, os fatores redutores do rendimento, da produtividade, que são as pragas. E aqui o primeiro parênteses que a gente tem que fazer, pessoal, que é o seguinte, pragas, vocês vão ouvir falar esse termo de 2 maneiras, uma interpretação mais abrangente e uma interpretação mais restrita. Então, acompanhem o seguinte, a interpretação ampla do termo praga é um termo que é traduzido do inglês, pest, tá? Então, o termo praga, se ele for usado na interpretação ampla, ele vem da tradução do inglês pest,
que é qualquer forma de vida vegetal, animal, ou qualquer agente patogênico daninho, então não precisa ser só animal ou vegetal, porque nós estamos falando de 2 reinos de seres vivos, né? O reino vegetal, o reino animal, mas esses não são os 2 únicos reinos dentro da biologia. Vocês já estudaram, né? E sabe que existem outros reinos além do reino vegetal e do reino animal, diferente de como se conhecia, né, os seres vivos até 100 anos atrás. Até 100 anos atrás só se conhecia o reino vegetal e o reino animal. Quantos reinos vocês estudaram que existem? Alguém me dá um grito aí no microfone. Vocês estudaram na biologia quantos reinos dos seres vivos? Nem lembro. Alguém lembra? Se eu não 5. me engano, são 5. Muito bem. Então, além do animal e vegetal, quais são os outros 3? Está correto que é o 5. É o Fuji, o Plantio e o outro eu não lembro. Tá. Monera. Animalia. Animalia e Plantae são os reinos animal e vegetal, respectivamente, tá? Os outros 3, aí vocês falaram o reino Fungi, correto, o reino Monera, correto também, e o 5º, que eu não vi nenhum de vocês falar aí, é o reino... Qual? Qual é o 5º? Alguém quer dar o palpite? É os protistas, né? Os protozoários. Então, quando é o termo amplo, peste, vindo do inglês, nós estamos falando do termo praga se referindo a qualquer um ser vivo, originado de qualquer um desses 5 reinos, né? Os protistas, as bactérias, o reino Monera, os fungos, reino Fungi, e os animais e os vegetais. Essa é a interpretação ampla. E esse entendimento, como diz aqui no 2º parágrafo, é usado pelo MAPA. Você sabe o que é o MAPA? Essa abreviação que eu coloquei aí é o Ministério da Agricultura e da Pecuária no Brasil, tá? Então, A gente viu em alguma matéria no passado, não lembro qual era. tá legal. Então, o Ministério da Agricultura no Brasil, ele gosta de usar essa interpretação ampla, quando chama de praga qualquer ser vivo que ataca as plantas. Estão entendendo? Tá? Porém, o meio científico, atentem agora, eu vou para o próximo slide. O meio científico, que é, por exemplo, a maioria dos professores de vocês, a maioria dos técnicos agrícolas e agrônomos e biólogos que vocês vão conhecer na vida de vocês, a maioria dos livros de agricultura que estão por aí, que estão na nossa biblioteca, por exemplo, a biblioteca que, se der tudo certo, a gente vai voltar a visitar com rapidez. Então, se vocês pegarem um livro de milho, por exemplo, na biblioteca, ele não vai ter aquele entendimento que a gente viu no slide anterior, que é o de praga com conceito amplo. Lá nos livros e nos meios científicos, eles vão ter um conceito diferente, um conceito mais restrito. E eles vão dividir, por exemplo, lá no livro do milho, vocês vão folhear o livro e lá vai dizer num determinado momento, pragas do milho. Depois ele vai ter um outro capítulo dizendo doenças do milho. E depois um outro capítulo, as principais plantas daninhas na cultura do milho. Vocês estão entendendo? Então, qual é o conceito que a disciplina de DSV vai usar? O conceito amplo ou o conceito restrito de pragas? O que vocês acham? O amplo. Bom palpite, tá? Mas eu não vou seguir o Ministério da Agricultura. Eu vou seguir a maioria dos cientistas e aquilo que está na maioria dos livros, tá? A gente vai seguir esses conceitos que estão aparecendo para vocês agora nos slides. A gente vai chamar de praga no conceito restrito, apenas os animais que atacam as plantas. Tá, pessoal? Eu sei que isso complica um pouco, mas isso não fui eu que criei essa complicação. Eu só estou tentando explicar para vocês
como é o mundo que vocês vão encontrar. Porque se vocês abrirem, como eu estava dando um exemplo, um livro de milho na nossa biblioteca, ou em qualquer biblioteca, ou se baixarem um livro de milho aí na internet, ele vai ter o capítulo de pragas e o capítulo de doenças. E quando vocês abrirem o capítulo de pragas, lá só vai ter animais. Não vai ter os outros 4 reinos no capítulo de pragas. Vocês estão me entendendo? Os outros 4 reinos vão estar lá nos outros conceitos, entre plantas daninhas e doenças. No capítulo de pragas, só vai ter os elementos do reino animal. Tá bom, pessoal? Então, essa complicação não fui eu que criei. Eu estou tentando explicar ela para vocês. Porque se vocês forem no livro de milho, praga vai ser um animal. Agora, se vocês forem no site do Ministério da Agricultura, lá ele chama tudo de praga. Pode ser um animal, pode ser um vegetal, ou pode ser um protozoário, um fungo, ou uma bactéria. Ou até um outro ser, que nem é ser vivo, os chamados vírus, você já deve ter ouvido falar. Inclusive, quem foi que falou aí foi a Beatriz, que vai falar de uma doença do maracujá, porque ela vai fazer estágio com isso. Hoje, a principal doença do maracujá nem é causada por um ser vivo, é causada por um vírus. E o vírus não fecha, né? Ele não se caracteriza como um ser vivo porque ele não preenche todos os requisitos para ser um ser vivo. Tá bom, pessoal? Então, eu sei que é um pouco chato, é um pouco complicado isso que eu acabei de falar, só que, como eu disse, não fui eu que inventei essa confusão na nomenclatura. Eu só estou tentando trazer para vocês uma certa facilidade de compreensão de como que andam esses conceitos, tá? Então, praga, para nós, daqui para frente, vai ser um animal, ou seja, um elemento pertencente ao reino animal. É o conceito restrito. Tudo bem? Planta daninha, não preciso nem dizer de que reino que é. É do reino das plantas, reino vegetal, ou reino plantae, se falar no latim. Aí nós temos 2 tipos de plantas, as competidoras e as parasitas. 99% das plantas daninhas são competidoras, tá? É muito raro ter uma planta daninha que é parasita. 99% são competidoras. E tanto pragas como plantas daninhas não é objeto do nosso estudo a partir de hoje. A partir de hoje, a gente quer estudar as doenças, tá? Então, a partir de hoje, nós falamos, a partir desse momento, nós vamos falar das doenças de plantas. Elas são causadas pelos conhecidos patógenos, que são seres microscópicos, tá? Então, para a gente conseguir diferenciar se é praga ou doença, para ser fácil, a praga a gente vê, porque é um animal. Pode ser um animal bem pequenininho, pode ser um pulgãozinho bem pequeno, ou uma cochonilha bem pequena, ou um ácaro bem pequeno, é bem pequeno mesmo, é bem difícil até ver a olho nu. A gente vai aprender as pragas aqui, vai ver que tem algumas pragas que a olho nu, eu sem óculos, por exemplo, não enxergo quase nada, mas mesmo com óculos, às vezes tem um tão pequeno que a gente só vê se ele estiver caminhando, se ele estiver parado a gente não nota ele, tá? Mas o fato é que as pragas, elas podem ser vistas a olho nu. E as doenças, a gente não vê o agente causal da doença, porque são seres microscópicos. Dependemos de um microscópio para conseguir enxergar a estrutura corporal do ser vivo, do patógeno que está causando a doença. Até aí, tudo bem, pessoal? A gente entendeu, então, que pragas são animais e eles são macroscópicos. A gente enxerga a olho nu, mesmo os que são bem pequenininhos. Plantas daninhas, não há o que discutir, são do reino vegetal, e as doenças são microscópicas. E aí tem vários seres daqueles outros reinos que a gente não falou, seja que não é do reino animal e nem do reino vegetal, que compreendem, fazem parte deste conceito de doenças. Eles são microscópicos. Até aí, tá entendido, pessoal? Então, vou repetir a pergunta aqui. Nossa disciplina, DSV, nós vamos usar o conceito de pragas, o mais restrito ou o conceito mais amplo? O que vocês entenderam? Restrito. Isso. Restrito. Nós vamos usar o conceito restrito. E não é por uma predileção do professor.
É porque, como eu falei para vocês, a maioria do meio científico usa os conceitos que estão neste slide que eu estou mostrando para vocês, tá? É desta maneira. Então, se vocês abrirem um livro, qualquer seja, não precisa ser só o do milho, mas da cultura que vocês imaginarem, o livro vai estar usando esses conceitos que eu estou mostrando para vocês aqui, e não o conceito do Ministério da Agricultura. Mais adiante, a gente vai dar até algumas risadas juntos de como esse conceito amplo do Ministério da Agricultura gera problemas. A gente vai encontrar programas dentro do Ministério da Agricultura que estão chamando, por exemplo, ácaro de inseto, que estão chamando lesma de inseto, tá? Coisas complicadas assim, tá? Coisas que são totalmente erradas. Estão chamando aranha de inseto. Então, tudo que a gente aprende no colégio, né, para tratar de forma correta os conhecimentos científicos, principalmente os da biologia, que são os mais afeitos aqui da nossa disciplina, eles acabam se complicando quando a gente usa o termo amplo. Por isso que os cientistas usam o conceito restrito. E vamos para o último slide aqui da nossa aula, que eu prometi para vocês, tá? E fiquem aí, não desistam, porque só tem mais 12 minutos, tá? Então, os principais patógenos que causam doenças de plantas são esses 4 grupos aí que nós vamos estudar. Os fungos, as bactérias, os vírus e os nematóides. E alguém de vocês pode dizer, professor, peraí, já complicou. Mas nematóide é do reino animal, é um verme. Eu me lembro, eu estudei isso, eu pesquisei isso. Verdade. O nematóide é um verme parasita de plantas e é do reino animal. Porém, por qual critério que ele entra para o rol de patógenos e não de praga? É porque este verme é microscópico. A gente não enxerga a olho nu. Ele parasita a planta, geralmente as raízes da planta, causando uma doença. E ele entra no nosso conceito de patógeno como causador de doença, porque ele é microscópico. Lembrem o slide anterior, ó. Seres microscópicos, tá? Enquanto que pragas são animais que são visíveis a olho nu. Então, o nematóide entrou aqui porque ele é um verme microscópico, tá? E é um dos causadores das doenças de plantas. Assim, é mais raro, tá? Eu diria, o grande grupo causador de doenças de plantas, não que seja o pior das doenças mais graves, não é isso, mas falando em número de doenças, eu diria para vocês que 80% ou mais de 80% das doenças é causada por que grupo? Vou deixar na forma de pergunta para vocês. Qual é o grupo de patógenos desses 4 que estão aparecendo que causa mais de 80% das doenças de plantas? O que vocês diriam? Vocês já ouviram falar de alguma doença e essa doença que vocês ouviram falar é causada por qual tipo de patógeno? Fungo, bactéria, vírus ou nematóide? Qual vocês acham, qual desses grupos causa mais de 80% das doenças? Eu acho que é fungo, professor. Acertou! São os fungos. Mais de 80% das doenças são fungos. Por isso que eu imagino que mais de 80% dos trabalhos que vocês vão fazer vão vir de doenças causadas por fungos, ou seja, doenças fúngicas. Eu não estou querendo dizer que são as doenças mais graves, tá? Então, vamos deixar bem claro isso. São as doenças em maior número, ok, pessoal? Não é a mais grave, mas é a em maior número, ok? Então, são os fungos que causam mais de 80% das doenças. E nós vamos estudar todos esses agentes, tá? As características dos fungos, das bactérias, dos vírus e dos nematóides. Tudo isso até o fim do mês de maio, ou até se passar um pouco disso. E, enquanto isso, como atividade que vocês vão fazer, vocês vão escolher uma doença, qualquer uma. Pode ser causada por um fungo, pode ser causada por uma bactéria, pode ser causada por um vírus. Inclusive, eu estava falando aí, se eu não me engano, foi a Beatriz que comentou do estágio com maracujá. Hoje, a pior doença do maracujá é causada por um vírus, tá? Então,
pode ser feito dessa doença, que é a pior do maracujá hoje, a mais importante. Como é que eu classifico a pior? A que causa mais prejuízos e dá mais trabalho, mais danos econômicos para os agricultores no maracujá. Hoje é uma doença causada por um vírus, é chamada vírus do endurecimento dos frutos. Tá? Ela é causada por um vírus. Então por exemplo, tem umas 5 doenças fúngicas importantes no maracujá, mas somando as 5, elas não dão tanto prejuízo como essa doença causada pelo vírus, que é a doença do endurecimento dos frutos. Então, tudo isso nós temos que levar em conta também. E isso confirma o que eu vinha falando para vocês. Não é pelo número de doenças que ela é grave, né? Em cada cultura tem as doenças que são mais graves, tá? Mas em maior número, não há dúvida que a maior parte das doenças são causadas por fungos, ok? Eu não vou passar desse slide hoje. Tem vários outros slides que a gente vai continuar vendo na semana que vem, tá? Faltam 8 minutos para a gente terminar o nosso encontro de hoje, e nós, pelos slides, nós vamos parar por aqui, tá? Eu só vou lembrar que eu coloquei para vocês já o formulário este aqui, em formato de Word, né, formato editável, tá? Eu não vou abrir agora, mas é igualzinho a esse, tá tudo preenchido, tá lá no Siga, e aí é só vocês escreverem por cima o nome da doença, né, o nome de vocês, aqui vocês vão colocar o nome de vocês, e vão preencher todos os campos aqui. A partir da semana que vem, eu vou explicar para vocês cada um campo destes aqui, tá? Cada um campo desses, eu vou explicar para vocês como que a gente vai produzir, pesquisar o conteúdo e preencher aqui na nossa ficha da doença, tá? Semana que vem é que a gente vai, então, começar a ver cada ponto da transmissão. Pareceu que eu saí fora. O que saiu fora foi minha apresentação, tá bom. Mas não travou nada aí para vocês, né? Cada ponto daquele banner, tá, pessoal? Cada ponto daquele banner a gente vai estudar um por um, com calma, porque nós temos até o fim do mês que vem. Claro que um pouquinho antes disso, a gente vai ter passado tudo, até para ter condições de vocês fazerem um ótimo trabalho. E enquanto isso, em cada aula, a gente vai explicando e tirando as dúvidas de vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, nós já consideramos que foi dada a largada para vocês. Então, a partir de hoje, vocês já podem dar uma olhada nas frutas que vocês têm na geladeira, ou na despensa, ou as plantas que estão na horta, ou mesmo uma flor no jardim também tem doenças, ou quando vocês forem final de semana, ou se vocês já moram, né, se o pai, a mãe de vocês já é produtor rural, e vocês já moram numa região que tem produção agrícola, tranquilo, né? Quem planta aí maracujá, fumo, arroz, o que quer que seja, né? Tomate, batata, alface, repolho, pode ter uma plantação grande ou apenas uma plantinha, morango, por exemplo, eu planto morango aqui em casa e dá doença no morango, tá? Então, vocês vão procurar as doenças que tem, ou então, no final de semana, vocês vão visitar um amigo, um parente, vão lá na propriedade dele, ele tem horta, ou tem uma determinada plantação, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vão tirar foto das doenças, vão dar uma pesquisada, tentar descobrir que doença é. Se ficar com dúvida, vocês vão me perguntar. Se tiver com muita pressa, pode me mandar o e-mail ou até no WhatsApp. Se quiser deixar para perguntar na quinta-feira, também não tem problema. A Laísa quer perguntar o que tem que estar especificado no trabalho. Aonde que catou a doença? Não precisa. Tá? Não precisa. Pode estar lá no... não tem problema, tá? Lá no banner não tem lugar para escrever isso, que tu tirou a foto, só tem lugar para você escrever que a foto é de tua autoria, tá? Aí se foi na casa do vizinho, se foi na tua horta, não tem problema nenhum. Só o seguinte, lembre-se que eu já tenho uma certa experiência, um certo estudo, e eu vou saber se a foto é de vocês ou se foi uma foto tirada da internet. E como eu vou receber trabalho de todos os alunos,
eu vou identificar se tiver 2 alunos com a mesma foto, né? Claro que vocês que estão preocupados em levar as disciplinas a sério, né, não vão se comprometer, né, falhar desta maneira e copiar a foto ou copiar o trabalho de alguém. Eu já estou propondo o trabalho da forma mais resumida, sintética e simples que eu pude pensar para vocês, para facilitar a vida de vocês. É o resumo de uma página. De contrapartida, o que eu vou exigir? Que esse trabalho seja de altíssima qualidade, aquela uma página tem que ser perfeita, tem que atender todos os requisitos, né, das normas acadêmicas, e tem que ser um trabalho totalmente inédito. Não pode ser uma cópia de outro colega. Nós temos mais 5 minutos, é 1h45, né, eu propus ir com vocês até a 1h50, mas aquilo que eu propus conversar com vocês, eu já concluí. E vamos ver, então, o que vocês têm para perguntar. Pode falar, Isadora. Esse trabalho é para o fim do mês, não é 27 para agora. 27 de maio, mês que vem, não esse mês. Ah, tá, beleza. Ó, nesse trimestre, só tem 2 trabalhos para fazer, que é essa ficha da doença e o herbário de plantas daninhas. Um é para o fim de maio e o outro é para o fim de junho. Gente, eu preparei com muito carinho essa disciplina para vocês, de forma que a gente consiga desenvolver aprendizado, ou seja, que vocês aprendam com o que a gente está fazendo, mas que não seja uma sobrecarga e que não seja um trabalho inútil para vocês, tá? Vai ser um trabalho útil. Mais alguma coisa? Mais alguém gostaria de perguntar ou, né, opinar ou qualquer coisa? Pelo jeito, não, tá? Então, deixa eu dizer um negócio para vocês. Venham em peso, convidem os colegas para participarem, aqueles que ainda não vieram. Convidem eles para participarem, que quando mais gente tiver, mais rápida e sintética vão ser nossas aulas. Mais aproveitadas vão ser nossas aulas, tá? Vão ter mais proveito quanto mais gente tiver. Um abraço, fiquem bem, bom final de semana, aguardo vocês na quinta que vem. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, abraço, beijos. Tchau, senhor. Tchau, valeu. Tchau, professor. Tchau, obrigado, abraço. Tchau, professor. Bom fim de semana. Obrigado para vocês também. Tchau, senhor. Tchau, tchau, tudo de bom. Tchau, senhor. Tchau, abraço.